As prefeituras receberam um comunicado da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que nesta quarta-feira o depósito da segunda parcela do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, será feito com uma queda de pelo menos 4,8%. Quem chega agora com as informações é o repórter Sátrio Salles. A segunda parcela do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, chega nesta quinta-feira aos cofres das prefeituras com uma queda de 4,87% em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com a CNM, Confederação Nacional de Municípios, quando o valor do repasse é deflacionado, isso é, retirando-se a inflação do período, observa-se uma piora no cenário, com uma queda de 9,6% comparada ao mesmo período do ano anterior. Segundo ainda a CNM, as sucessivas quedas na receita fizeram 51% das cidades brasileiras fecharem no vermelho no primeiro semestre de 2023. A entidade municipalista espera a aprovação do projeto de lei que trata da compensação do governo federal aos municípios referentes às perdas de FPM, observadas entre julho e setembro de 2023. Segundo cálculos da Confederação, utilizando as estimativas oficiais de crescimento do FPM de setembro de 2023 da Secretaria do Tesouro Nacional, essa medida deverá gerar um repasse de compensação de aproximadamente 3,6 bilhões de reais aos municípios. O governo federal já garantiu uma antecipação de 2,5 bilhões de reais como recompensa pelas perdas do FPM. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem menos dinheiro, Beto Almeida, mas o governo federal já sinaliza de forma bem concreta transferência de recursos, tanto do FPM quanto do ICMS, para garantir esse fôlego que os prefeitos estão cobrando e manterem as contas em dia até o dia 31 de dezembro de 2023. E é exatamente essa questão que gera aí a expectativa e a pressão dos prefeitos para que o governo federal adote logo essa medida e coloque em prática, Luciano, porque esse levantamento da CNM mostra que nesse acumulado, por exemplo, até agora, setembro de 2023, registra aí uma queda de 24,44% na comparação com o mesmo período do ano passado, quer dizer, uma queda de quase 25% nas transferências do Fundo de Participação dos Municípios. Lembrando que essa questão do FPM, Luciano, ela tem essas alterações, essas oscilações ao longo do ano, porque o FPM tem entre a sua maior base dois impostos que são federais, imposto de renda e o IPI. Então, o imposto de renda, principalmente de pessoa jurídica, não estou falando aqui de pessoa física, mas o que pesa mais é a questão das contribuições de IRPJ, que são das empresas. Aí também houve uma queda, né, na arrecadação por conta da diminuição do lucro das empresas, em especial daquelas que estão ligadas hoje às commodities, que são aqueles produtos primários que estão em alta no mercado brasileiro. Estou falando de petróleo, de produtos agrícolas, de frango que é exportado, mas do petróleo principalmente. E aí isso tudo pesa na cota final, na contabilidade final, quando vai fazer o repasse para as prefeituras. Se há queixa entre os prefeitos sobre a queda nos recursos do FPM, Beto Almeida, imagine você naquelas cidades onde as prefeituras serão penalizadas no recebimento com a suspensão da segunda parcela do FPM do mês de setembro. É o que acontece com Lavras da Mangabeira e o município de Acopiara, que tiveram retidos os recursos da segunda parcela do mês de setembro. Informações com Ednardo Lemos. Os prefeitos reclamam das dificuldades com a queda de receita, mas alguns gestores que deixam de fazer o dever de casa acabam por receber, nesta quarta-feira, uma péssima notícia. A segunda parcela do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, a ser transferida hoje, não cairá nas contas das prefeituras de Acopiara e Lavras da Mangabeira. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, entre as razões para a retenção dos recursos estão a inadimplência com a prestação de contas de verbas da União, não recolhimento de contribuições para o INSS ou para o Programa de Formação do Patrimônio
Patrimônio do Servidor Público, PASEP. O registro da inadimplência está no CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Se para os municípios que recebem a segunda parcela do FPM, com uma queda de quase 5%, o quadro de equilíbrio das finanças é ruim, como relatou há poucos instantes o repórter Sátiro Salles, a situação se torna ainda mais complicada quando o dinheiro não chega por desleixo ou vacilo da gestão municipal, como é o caso, nesse momento, dos municípios de Acopiara e Lavras da Mangabeira. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Quando o dever de casa não é feito, o jornalista Beto Almeida, as consequências danosas são inevitáveis. Exatamente isso, é o que a gente chama de, além da queda, o coice. Tem prefeituras reclamando justamente por conta da redução nas cotas de repasse do FPM. Você imagina então para quem, apesar dessa queda, ainda nem vai receber por conta exatamente de atrasos em contrapartidas que as prefeituras têm que fazer para manter exatamente suas contribuições também em dias. Isso se chama, Luzenor, os contrapesos, direitos e deveres. Todos nós temos, inclusive os segmentos públicos, os jurídicos. Então não adianta só reclamar de que está entrando pouco dinheiro no repasse. Os municípios têm que também fazer a sua contabilidade, fazer o seu esforço pessoal de redução de gastos para poder não encarar um desgaste desse aí que essas prefeituras estão enfrentando. E para finalizar o bate-papo político, uma boa notícia, Beto Almeida, a frota de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza será reforçada com a aquisição de ônibus elétricos. É a mudança, Luzenor, da matriz energética do transporte que a gente chama coletivo a combustão, aquele que é rodado a óleo diesel. Então, para você ter ideia, as cidades hoje estão sendo literalmente empurradas por uma questão mesmo de necessidade, inclusive de ambiente, de ambientação, de estar de acordo com as normas ambientais hoje e com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, nesse caso, por exemplo, Fortaleza está partindo aqui na frente na região Nordeste. É bom que se diga isso. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou durante a sessão ontem, na tarde, dizendo, a solicitação para um financiamento de 50 milhões de reais que o Poder Executivo pretende fazer esse empréstimo junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Para que esse dinheiro de 50 milhões? Para aquisição de 19 ônibus elétricos que vão passar a ser integrados à frota aqui da nossa capital. É o início, Zenon, é o início de um projeto de mudança da matriz energética que vai trazer muito mais qualidade de vida, um ar mais puro para a nossa cidade, e a gente merece. São Paulo, como é uma grande cidade, é uma grande capital, a maior da América Latina, é uma metrópole, uma megalópole. Metrópole somos nós, ali é uma megalópole. Então lá, por exemplo, eles compraram, o prefeito de São Paulo comprou, Luzenor, 50 novos ônibus, mas tem um propósito muito maior, que é chegar já a mais de 2.000 ônibus elétricos a partir de 2024 na cidade de São Paulo. Então a gente percebe claramente esse movimento das capitais em mudar essa matriz energética dos ônibus movidos a óleo diesel para o ônibus elétrico. Mas há outra boa notícia na Câmara Municipal, para a gente encerrar, Luzenor, que eu acho interessante a gente destacar, porque é uma luta que a gente tem visto dos enfermeiros em todos os municípios, em todo o país, e aqui no Ceará não é diferente. Então as prefeituras estão correndo para aprovar, Luzenor, nos momentos finais, a legislação que institui o piso salarial da categoria dentro dos seus limites territoriais, vamos dizer assim. Então, a Câmara Municipal aprovou ontem por unanimidade a instituição do piso salarial dos profissionais de enfermagem do município. Foram 8 emendas apresentadas, mas o importante aí é que os vereadores perceberam a urgência e a necessidade dessa matéria, que ela passou por unanimidade. Numa casa que naturalmente tem suas divergências políticas, você percebeu aí a união que houve e o entendimento que houve para a garantia disso. O prefeito Sarto já sancionou ontem mesmo a lei, Luzenor, e hoje a perspectiva é que já comece o pagamento desses valores retroativos ao mês de maio. Cumpre bem essa obrigação o prefeito José Sarto, porque no primeiro momento fez restrição ao aumento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, após receber pressão das lideranças desse movimento, do sindicato, das entidades que congregam os profissionais da enfermagem. E naquele momento o prefeito José Sarto se opôs
e agora, depois de muitas pressões, decidiu, a exemplo de outros prefeitos de cidades brasileiras, a apresentar na Câmara Municipal ou nas câmaras municipais, nesse caso dos prefeitos, o projeto de lei adaptando a legislação e garantindo assim o piso salarial. Só e explicando. Os municípios terão a contrapartida do governo federal agora para sim. garantir o dinheiro para o pagamento do piso salarial. A restrição não só daqui como dos outros prefeitos foi exatamente porque não havia a garantia ou a contrapartida de repasses federais para complementar essa questão do piso salarial, que a Câmara dos Deputados aprovou sem que houvesse definida a fonte de receita. Primeiro, a União determinou uma indicação de um valor. Aqui para Fortaleza, por exemplo, veio 10 milhões de reais, que era insuficiente, e aí sim, voltou novamente, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que precisava fazer uma complementação, e agora que foi garantida essa complementação, começa a ser feita o pagamento. Aliás, a gente tem que acompanhar, Luziano, em todas as prefeituras, porque são 20 aqui no estado do Ceará que já aprovaram projetos de lei, mas elas têm que correr porque a partir do dia 21, esse dinheiro já é para estar começando a ser pago no máximo, portanto, a partir de amanhã. Quando eu fiz referência a essa declaração lá atrás do prefeito José Sarto em relação ao piso da enfermagem, retratava naquele momento um erro, um equívoco na postura do gestor municipal, porque, diferente da maioria dos municípios do Ceará, Fortaleza tem sim condições, independente do governo federal, de pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Final da nossa conversa aqui, a você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, uma boa quarta-feira. Bom dia a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.